Vamos continuar aqui. Vamos chamar agora Francisco Duré, diretor e gerente-geral da Divisão de Inspeção de Agrocommodities da Control Union. Preparação e manuseio. Amostragem. Primeiramente, boa tarde. Peço desculpas aí pelo sotaque. Ainda estou trabalhando nisso, já ao longo desses 10 anos aqui no Brasil. É uma honra estar aqui perante todos vocês e os que estejam assistindo aí o link. Desafio Brasil, hein? Um desafio mesmo. Eu estou gostando muito, pra caramba, como se fala aqui. Agradeço imensamente a Ângela pela oportunidade, a Exa também, a associação também, que dito seja, Ricardo, continue insistindo aí para a gente se associar, vamos fechar, vamos fazer parte aí da associação, gostei das mudanças feitas e realmente ficou muito, muito bom. Mas vamos lá, essa apresentação basicamente é tentar trazer um pouquinho, resumidamente, uma problemática que acho que esses últimos 2 meses se incrementou muito. O Pedro acabou de comentar sobre isso. Os fraudes no Porto de Santos. A raiz desses fraudes, tem havido realmente um momento muito de constrangimento, né? Entre todas as tradings, nos perguntando o que está acontecendo, por que a tua amostragem dá isso, por que a amostragem da outra supervisora dá outro resultado. E acho que é um bom momento justamente tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento, né? E também, como o Pedro estava falando e comentando, as dificuldades que às vezes passamos nos terminais para poder tentar fazer aquilo que devemos, né? Fazer uma boa amostragem, uma boa supervisão, poder informar a trading, quem seja que está comprando, que esteja vendendo, mas que saiba que realmente aquilo que está sendo embarcado está dentro desse padrão que foi vendido ou comprado, né? Para isso a gente vai tratar os pontos da amostragem, diferenciando um produto estático de um produto em movimentação. Não coloquei aqui, por exemplo, rodoviário nem hidroviário. Na apresentação da diretoria do Porto ficou muito claro que a maioria do volume do açúcar entrando no Porto de Santos vem através da ferrovia. E um volume que tirei uma foto aí, de 6% é através de rodoviário, caminhões. E se sabe, acho que de público conhecimento, que o grande problema hoje está justamente nos caminhões. Depois temos as montagens, o ponto da montagem em armazéns, em correias transportadoras, em porões de navios. O que a gente vai se focar aqui, basicamente, é descarga de caminhões e correias transportadoras. Como aí mencionou o Pedro, a Instrução Normativa 47, sim, no artigo 20, estabelece que a amostragem deve ser feita em camadas, sim? Um terço superior, do meio e um terço inferior. Por que deve ser feito dessa forma? Justamente para tentar penetrar em toda a carga que esteja dentro desse meio de transporte. No caso, pode ser um vagão, pode ser um caminhão, mas o importante é que realmente a gente conte, que esteja fazendo esse recebimento, que tenha o meio necessário para poder fazer essa coleta da forma correta e que aquilo represente esse açúcar que vai ser descarregado ou recebido pelo terminal. Sim, para isso existe uma tabela, dependendo das toneladas que esse caminhão ou esse vagão está transportando, mas foquemos-nos mais nos caminhões, tem uma quantidade de furos ou de pontos que devem ser amostrados. Sim? Na prática, a gente tem feito acompanhamento, auditorias
não é isso que aquilo, não é isto aqui na norma que está acontecendo, sim? Realmente é preocupante e o resultado é o que acontece depois, quando a gente acompanha um navio e aparece resíduos insolúveis ou minerais, ou mais especificamente areia. Por isso, os terminais têm um papel importantíssimo. Evitar fazendo uma boa amostragem, seguindo a norma, justamente para que essa carga, se houve algum fraude, se esse caminhão está contaminado de alguma forma, que isso seja detectado antes do caminhão descarregar. Aqui apenas algumas fotos para ilustrar, sim? Isso acontece hoje ainda, sim? Muitas amostragens são feitas dessa forma. Pelas características do açúcar, ele é granular, sim? Ele se compacta. É muito mais difícil poder fazer uma amostragem com um calador num caminhão de açúcar do que um caminhão transportando grãos. Com um calador, simplesmente você consegue atingir o fundo. Num caminhão, não acontece a mesma coisa. Mesmo ajudado, talvez, por uma pá, removendo parte do surface ou da carga no topo para tentar atingir um pouco mais. Mas geralmente, quando isso acontece, estamos falando que essa pá penetrou 30, 40 centímetros, ainda tem 1 metro e pouco até o fundo. Sim? Ou seja, esse pequeno volume que está sendo amostrado não representa umas 30 toneladas que um caminhão está transportando. Aqui, basicamente, um varão, que é como se fosse um aspirador, também, que, de novo, está mostrando apenas o surface da carga. E esse aqui, a descarga diretamente na bateia, sim? Ou desculpem, na moeda, descarregando. Nós temos feito isso no passado. É um risco para o inspetor, para quem esteja fazendo isso, é um risco. Visibilidade, realmente é muito difícil. E o pior de tudo, o caminhão já descarregou. Se estava contaminado, tinha resíduos, tinha areia, isso já foi no armazém. E aqui já entrando mais na parte das correias transportadoras, para quem esteja vendendo ou comprando, na exportação, um pouquinho sobre o papel de ICUMSA. Basicamente aqui, ICUMSA tem uma norma, sim, que fala que a amostragem deve ser feita, realizada, por meio de coleta de incrementos. O que são incrementos? Batelada a batelada, coletar amostras. A melhor forma de fazer uma coleta na hora de um embarque é batelada a batelada e de diferentes pontos da correia. Sim? Isso vai garantir de que realmente estou coletando todo esse volume que está sendo exportado. Como dice aquí, en intervalos regulares, acompañando fluxo de cargamento do terminal, garantindo representatividade de todo o volumen carregado. Utilizando, ¿sí?, amostradores mecánicos o coleta manual que seja supervisionada por alguma pessoa ou profissional qualificado. E o método mais representativo de uma coleta, vamos ver isso agora em alguns vídeos que estão nos próximos slides, é quando não existe uma caixa de transferência, assim, ou uma dala, onde o produto está caindo, deve ser feito contra fluxo da massa vindo na esteira. Por quê? Para poder tentar penetrar uma esteira que às vezes está full, sim, com 30, 40 centímetros de produto, você tem que tentar atingir o fundo dessa esteira, porque o produto vai se acumular, sim? Os resíduos insolúveis geralmente se acumulam nesse fundo da esteira. O açúcar se comporta como material granular, sim? Ele se desintegra, começa a ficar fino, esse fino se acumula no centro das esteiras, geralmente, no centro e mais no meio. E o mais importante aqui é o último ponto, os resíduos minerais. Sim? O que vai acontecer?
pela densidade, se tiver contaminado com areia, essa areia vai ficar no fundo da esteira. Sim? Aqui a gente pode ver dois tipos de amostradores manuais. O da esquerda é plano. Imaginem, quem já participou, conseguiu ir numa esteira, num terminal, a velocidade da esteira e tentar afundar isso no contrafluxo para você atingir o fundo da esteira e pegar ou coletar todo esse açúcar que está passando pela esteira. É praticamente impossível. Por mais do que tente, seja o cara mais forçudo, faça academia, tudo o que você quiser, não vai conseguir. E muito provavelmente vai se machucar. Ou da direita, desculpem, estou ao contrário, desculpem. O plano seria aqui, o outro que a gente chama comumente chapéu de bruxa, mas é um cone, em forma cônica justamente para quê? Para ajudar a assistir o inspetor em fazer essa coleta. Essa é a maneira mais simples de fazer essa amostragem contra fluxo para poder tentar atingir o fundo da esteira e coletar qualquer resíduo insolúvel que possa estar presente na carga, né? E aqui, para quem não conhece, os pontos da amostragem com os quais os inspetores geralmente têm que lidar no momento de uma amostragem. Não sei se dá aí para dar um clique no vídeo. Aí. Apareceu? Não. Vamos tentar de novo. Um assunto sumamente importante antes de tentar passar o vídeo. Não sei se vocês conseguem de lá. Aí você consegue? Você consegue lá em cima? Desculpa, Foi? Isso que falava aí, o fluxo, né? É como se fosse uma cascata, né? Uma cachoeira. A melhor forma que hoje a supervisora teria de fazer uma amostragem é justamente essa aí. É a dala, é a caixa de transferência entre uma esteira e outra. Vejam que é apenas uma janelinha, né? O ideal seria que a gente consiga ver a esteira completa. Por quê? Porque você consegue ver se o produto está em boas condições visualmente, se aparece algum tipo de impureza, plástico, melaço, o que seja, né? Mas o ideal é poder ter uma esteira aberta e esse ponto aí para poder fazer essa amostragem. E esse seria outro, onde já dá para ver uma esteira aberta, mas aí temos apenas esse espaço utilizando o cone. Okay? Desculpa. E aí o inspetor, no contrafluxo, né, tentando atingir o fundo da esteira. Se a carga estiver com resíduos insolúveis e esse for o método da amostragem, vai ser a melhor forma de ter uma amostra representativa. Como falei, importantíssimo, amostras incrementais, batelada, e algumas oportunidades de melhora, ou melhoria, desculpem. Adequações nos processos de recebimento e amostragem rodoviário e ferroviário, mais especificamente no rodoviário. Assegurando o cumprimento dos requisitos, como falei, existe uma norma, e não é isso que a gente está vendo em todos os terminais que acontece, que realmente a amostragem é feita dessa forma representativa, tentando coletar amostras representativas de tudo aquilo que está dentro desse caminhão. Pontos de amostragem adequados, o Pedro mencionou isso, eu volto a falar isso também, porque às vezes não temos esses pontos adequados e os inspetores realmente têm que se virar para
poder fazer uma amostragem representativa. Liberação de acesso permanente para a supervisora realizar a amostragem. Esse ponto, talvez vocês não tenham cientes, mas acontece que às vezes os inspectores não são permitidos de ficar full time na esteira. Se você tem um navio, ¿sí?, em qualquer um dos terminais de Santos embarcando açúcar, com um ritmo de carga de 2.000 toneladas e o inspector é permitido apenas de subir ou ir na esteira a cada meia hora, conta básica de panadería, tem 1.000 toneladas que no está pegando, que no está consiguiendo colectar. Metade de uma amostra contratual SAL ou Nova York 11. Metade de um lote não foi coletado. Então, por isso que a supervisora realmente tem que se atentar nisso, tem que insistir, o terminal tem que liberar, porque faz parte do contrato. A trading que nomeou para estar fazendo essa supervisão tem que ser permitida de ficar tempo integral na esteira, fazendo os incrementos para fazer justamente que as amostras contratuais realmente sejam aquilo que o contrato diz. Se eu coleto cada meia hora, cada 40 minutos em um terminal que embarca 2.000 toneladas por hora, eu estou praticamente amostrando a metade desse sublote de 2.000 toneladas. Trasladem isso num navio de 50, 60, 70.000 toneladas. Acabei amostrando a metade do navio. Ou seja, eu vou analisar e certificar a metade do navio. O que foi embarcado no resto do navio, eu não sei. Então, como Pedro comentou, e eu gostaria de salientar, tem muitas condições que talvez vocês não tenham conhecimento, mas que hoje as supervisoras acabam sofrendo, sim, por uso e costume, por falta realmente de entender, de ter um entendimento de que as condições têm que ser as adequadas para que a supervisora consiga fazer aquilo que foi contratada a fazer. Acredito que nenhum de vocês queira ter um certificado dizendo que o resultado está bonitinho, está bom, e na verdade vocês agora entendem que está, na verdade, 50% daquilo. Ninguém quer, com certeza. Mas aproveitando justamente esses problemas que houve aqui, é muito importante que a gente traga isso para vocês, para que consigam ver que tem muitas oportunidades de melhoria para estar no mercado das supervisoras, né? Ou pelo menos o que a gente acaba executando. Disponibilizar local adequado para a preparação e armazenamento das amostras durante o carregamento, bem como para a realização de testes rápidos. O famoso teste do copinho, que a gente, esses últimos 2 meses, tem muita trading que pediu. Importante que a gente tenha um lugar adequado para poder fazer isso. Disponibilizar antecipadamente a sequência do carregamento, exportadores nomeados, bem como informações de carregamento e quantidades embarque em tempo real. Esse último ponto vai de novo atrelado no que estava falando, que o Pedro também comentou. Se a supervisora chega no terminal, tem que começar a fazer, o embarque inicia e não sabemos a sequência dos exportadores, nós estamos no escuro, coletando amostras. Acontece e acontece muito. O mais simples e a melhor forma de resolver isso seria que o terminal disponibilizasse um local, uma sala de amostras, com uma tela ligada à balança de fluxo, que a gente saiba realmente o que estamos fazendo. Caso contrário, estamos coletando amostras. E de repente, a gente recebe a informação de que está embarcando o exportador X ou Y, e a gente também tem que estar pedindo as toneladas embarcadas. Quantas vão? 1.000? 2.000? Isso, como falei, é sumamente importante para que a gente consiga fazer uma lacração adequada e uma coleta representativa. Às vezes, realmente, isso não acontece. São assuntos que talvez alguns de vocês ouviram, mas que são
muito importantes na hora de fazer uma amostragem representativa daquilo que foi embarcado e daquilo que a gente vai fazer um certificado para vocês, analisar e tudo mais. Acho que foi rápido demais. Mas sobraram 10 minutos. Sim? Perguntas? QR Code. Bom, do meu lado foi apenas isso. Tentei ser o mais dinâmico possível. Obrigada, Francisco. Vale lembrar o QR Code, né? Tem 2 agora, um para pesquisa de satisfação e o outro para mandar as perguntas. Fiquem à vontade.